Vamos direto para Brasília. Nossa colega Márcia Paravis está lá de prontidão. Muito bom dia, Márcia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes de prontidão aqui na porta da CPI, mas a CPI do 8 de janeiro, mas a gente começa com a notícia de que a sabatina do advogado Cristiano Zanin na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, Sim. foi marcada para o próximo dia 21. O relator na comissão será o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB. E o advogado está aqui no Senado, Fábio, a gente ainda não conseguiu encontrar com ele, mas ele está por aqui, enfim, fazendo o que a gente chama ali de corpo a corpo, né? Até aqui parece que o único embate que o Zanin terá na CCJ será mesmo deve ser, né, com o senador Sérgio Moro. A CCJ, Fábio, é formada então por 27 senadores, né? E o indicado precisa da votação da maioria desses 27, assim como precisa também da maioria no plenário do Senado. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que, né, provavelmente a votação de Zanin vai ao plenário do Senado no mesmo dia da votação na CCJ. Já há senadores, inclusive da oposição, que já declararam que vão votar no advogado, e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro já liberou a bancada para votar no advogado. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonça têm atuado de forma direta pela aprovação de Zanin. Então, já é algo assim que seria bem difícil não acontecer essa aprovação ali da indicação dele aqui, mas mesmo assim ele continua ali fazendo corpo a corpo junto aos senadores. É a hora que o ministro, né, Márcia, eu acho que na sua grande maioria, os ministros vão ao Congresso Nacional, especial ao Senado, se apresentar, conversar, entender o que os parlamentares querem, né? Aquela coisa de gesto de humildade, né? Como todo político tem, em determinado momento do seu mandato, um gesto de humildade, de ouvir o povo. Então ele vai lá para conversar com os parlamentares que vão votar sim ou não nele. E nesses momentos, né, Márcia, nessa votação, diferente de qualquer outro tipo de votação, a promessa, por alguma coisa, é meio complicado dizer, né? Olha, eu vim aqui porque eu vou votar a favor da direita, eu vou aqui votar a favor dos canarinhos belga. É difícil um juiz, né, entre aspas, dizer isso numa campanha, porque ele está fazendo uma campanha, né? Pois é. Eles não estão vindo aqui presencialmente, né? Mas os contatos ali com os senadores e os bastidores, sabe-se que eles estão nessa campanha em especial. Então esses três ministros estão fazendo ali campanha, estão fazendo a lobby junto aos senadores pela aprovação de Zanin. Bom, então isso é para a próxima semana. Mas hoje a gente tem aqui, como nós falamos, estamos aqui na porta da CPI do 8 de janeiro, que retoma, né, os trabalhos. São mais de 850 requerimentos para análise, mas, assim, como a gente já destacou aqui, vários deles têm o mesmo assunto, o mesmo objeto. Então, hoje, a comissão vai se debruçar ali para aprovar ou não cerca de 200 requerimentos. A relatora quer fazer, então, uma cronologia dos fatos, como ela já disse, começando ali pelo acampamento dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, passando pelos episódios ali da tentativa de bomba, o quebra-quebra que teve na diplomação ali do presidente Lula. Então esse deve ser o caminho.
o ex-ministro do ex-presidente Bolsonaro, Anderson Torres, e o ex-ajudante de ordem, né, Mauro Cid, com certeza devem ser convocados, assim como por parte da oposição. É certo que o ministro da Justiça, Flávio Dino, será convocado, né? A oposição, então, usa o argumento de que o governo do presidente Lula foi omisso no 8 de janeiro e a base aliada diz que foi uma tentativa de golpe. Então, assim, vai ser muito assunto, vai ser muita briga, mas aprovados esses requerimentos, né, Fábio? Aí sim a CPI começa ali o trabalho de fato, que são as oitivas, né, dos convidados e convocados. A CPI do MST e as demais comissões de inquérito da Câmara têm também reunião hoje à tarde, né, a partir das 14 horas. E aí outro detalhe, saindo aqui um pouquinho do Congresso, indo do Palácio do Planalto, a ainda ministra do Turismo, Daniela Carneiro, terá uma reunião agora às 10 horas da manhã, ou seja, está acontecendo, né? Vai acontecer agora às 10 da manhã, está marcada para as 10 da manhã, com o presidente Lula, e é dado como certo, né, Fábio, a saída dela, e ela deve realmente ser substituída pelo deputado Celso Sabino, do União Brasil. Uma curiosidade, o deputado Celso Sabino, do União Brasil, era até então, né, durante a eleição, apoiador do ex-presidente Bolsonaro. E o detalhe é que ele apagou os posts na rede social dele, né, de quando ele fez ali campanha ao ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, política realmente, a política brasileira não é muito fácil de entender. Não, mas o que acontece? Ele é o indicado, ele é próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E tem mais ainda, o Centrão ainda quer a Embratur, que hoje está sob a presidência do deputado Marcelo Freixo, do PT, e União Brasil também está de olho no Ministério da Saúde. Parece até agora que o presidente Lula não fará a troca de trocar a ministra Nízia Trindade do Ministério da Saúde. Ou seja, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Continua. O Lira deu uma entrevista, acho que foi ontem, dizendo que. Foi ontem. Diz ele: quem tem que trabalhar pelo governo é o governo, não é eu. Eu sou o presidente da mesa, da casa, né? E obviamente a gente sabe que por trás disso há os impedimentos mas é política. O Márcia, deixa eu te perguntar umas coisas. Então há uma troca, primeira troca de ministros a ocorrer agora para o governo tentar arrumar a maioria. Diz que ele não vai, uma informação diz que ele não vai conseguir maioria botando esse Ministério do Turismo, diz que não vai continuar a mesma coisa. Porém, né, Márcia, é uma tentativa do presidente Lula em ajeitar um pouquinho, né, fazer alguma coisa. O presidente Lula ontem iniciou uma live, aí ele agora está repetindo o exercício que o Bolsonaro fazia, uma live tipo podcast, e tu sabe, eu não ouvi realmente, eu nem sabia, eu não ouvi, tu chegou a ver o material que foi feito, Márcio? Fábio, não ouvi. Confesso a você que eu não ouvi. Ontem, depois que eu saí daqui, tinha uns compromissos. Sim. E até a noite eu realmente não ouvi e não vi. Agora de manhã, checando os jornais, agências, eu não vi. Vou buscar saber, inclusive, se isso vai ser uma prática. Vai ser uma prática. Claro que eu sigo nas redes sociais, como a gente segue, enfim, a maioria dos políticos, né, de todos os partidos, mas realmente eu não vi repercussão. Pois é, isso que está me chamando a atenção. Eu estou desde cedo olhando algumas coisas que eu sempre olho e não vi repercussão, por isso que me chamou a atenção. Exatamente. Eu achei que vários
pessoas que a gente Exatamente, segue também. tanto que eu estou sabendo agora. Realmente, a gente, claro, chega aqui cedo para ler os principais jornais e sites. Eu realmente Ô, não vi repercussão sobre sim. isso. Ô, Vou buscar. Márcia, deixa eu te falar sobre CPI de 8 de janeiro, tá? É uma coisa que tem que se acreditar só se tiver a fonte confirmada. Ontem à noite eu li um material que trata aqui, eu acho que é um dos documentos que foi vazado, que estava em sigilo, das relações entre a polícia secreta aí, como é que chama? A discreta. Polícia Legislativa? Não, a polícia militar e o exército tem a questão da investigação sigilosa, né? Ah, sim, sigilosa. Isso, e um documento que parece um documento que foi vazado, tem muita riqueza de detalhes, que foi o documento que parece que foi suprimido algumas linhas pelo GSI, pelo ministro da Justiça. Ah, já teve algum... eu não sei se tu chegou a olhar isso, tu chegaste a ver o documento? Não, o senador Marcos Duval, que foi o senador Marcos Duval e o senador Magno Malta, que falaram sobre isso na última reunião da CPI do 8 de janeiro, mas eles não mostraram, enfim, mostraram qual o contexto desses trechos, e também não foi divulgado. Isso foi dito por eles dois, inclusive cobrado na CPI que eles mostrassem, né, esses trechos que teriam sido retirados ali, suprimidos dessa investigação do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Eu li ontem, me parecia um documento, eram 4 páginas, e é por isso que a gente sempre tem que ter muita cautela no que dizer, né? Eu vi num Twitter de um deputado, mas obviamente tem que ser confirmado, né? Mas relatando todos os dias anteriores ao dia 8, né? E depois do dia 8 também o relato da polícia que faz o serviço de inteligência, do Exército, aí da Polícia Militar, né? Me pareceu assim uma coisa bem interessante. Eu quero saber se o documento esse é o documento que vai vir à tona, né? Eles prometeram que eles prometeram que apresentariam, enfim, esses dados, né, ali que teriam sido retirados da investigação. Acho que também eles falaram da agência ABIN, né, que é a agência de investigação, e do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Então vamos ver, hoje a reunião vai ser longa, certamente, porque são diversas, como eu disse, a relatora pretende ali analisar hoje mais de 200 requerimentos, e certamente esse assunto, enfim, daqui para até 180 dias, e que ainda tem a possibilidade de prorrogar, vai ter muita... O relatório que eu estou olhando aqui, o Marcos Duval, viu? Estou olhando aqui na página dele que está... Foi ele que fez a denúncia. Não, eu digo o seguinte aqui, a gente tem que olhar, Márcia, e com muita serenidade, né? Mas se esse documento é verdadeiro, né? Tem que ver isso. Se esse documento é verdadeiro, eu acho que todas as aí que eu chamo de narrativa, todas as narrativas do governo caem por terra. E aí eu pergunto o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem que entender tem que achar e compreender que esse documento, sendo oficial, sendo verdadeiro, também o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre as invasões tem um outro cenário a ser tratado, né? Porque se há verdadeiro esses documentos, há por parte das pessoas da segurança presidencial e legislativa de quase que uma conivência, né? Isso é uma coisa assim que
vai mudar o rumo da história do dia 8 de janeiro, se isso for verdadeiro, hein? Tem outro detalhe, Fábio, que falando em documentos sigilosos e STF, Supremo Tribunal Federal, o presidente aqui da comissão, do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, vai se reunir hoje à tarde, com o ministro Alexandre de Moraes, né, que é o relator, que tem ali, está tendo os processos, é o relator, né, das ações, dos processos, das pessoas que estão presas, que estão respondendo pelos atos do dia 8, e Arthur Maia vai exatamente solicitar os documentos que estão sob sigilo. São documentos, né, referentes às investigações da Polícia Federal, né, e demais autoridades que estão no STF sob sigilo. Então, vamos ver, a relatora disse que toda a documentação, enfim, que chegar na CPI será divulgada à imprensa. Vamos ver, porque não costuma ser bem assim. As CPIs costumam, boa parte ali da documentação, eles costumam ter espaço aqui no Senado, né, onde os documentos ficam ali trancafiados nos cofres. Vamos ver. E é isso. O senador Marcos Duval prometeu que iria apresentar provas sobre essas afirmações que ele fez. Pois né, Vamos acompanhar. E os parlamentares estão chegando aí para a reunião, então, Márcia? Estão chegando, Fábio. Sempre atrasa, né? Era para começar às 9 horas da manhã, mas deve tá começando. A gente está aqui bem pertinho do corredor, deve estar começando. A gente vai acompanhar, claro, vai entrar com mais informações ao meio-dia. Agora, para a gente terminar, Fábio, uma notícia boa. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira o projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia. Esses setores são os que mais geram empregos. Exatamente. Então, pois é, entre eles, a proposta então vai ser apreciada em caráter terminativo, ou seja, se ela for aprovada, segue logo para a Câmara, sem precisar passar pelo plenário do Senado. Então, esses 17 setores da economia podem aderir ao modelo setores têxtil, calçado, máquinas, equipamentos, proteína animal, construção civil, transporte rodoviário e comunicação. O relator, o senador Ângelo Coronel do PSD, ressaltou que a proposta beneficia o mercado do trabalho e permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita, né, por uma receita bruta que varia de 1 a 4,5%. Bom, o que o relator diz que isso vai ajudar ali, principalmente o objetivo é na geração de empregos. A gente lembra que essa desoneração existe, a lei que propôs essa desoneração desde 2011 e terminaria em 31 de dezembro desse ano. E a geração ou manutenção dos empregos, é a grande preocupação do governo atual. Perfeito. Não só a geração, como a manutenção, exato. Márcia, vamos conversando aí. Se tu tiver algum parlamentar aí interessante que tu queira conversar com ele ao vivo conosco, depois tu pede aí para entrada e nós vamos te passar aí, porque eu acho que é interessante. Todos nós temos interesse nessas CPIs que estão abertas. Inclusive agora eu estou lendo uma matéria aqui que já há uma manifestação aqui que as americanas falam em fraude e responsabilização de ex-executivos das americanas. Quer dizer, a coisa vai apertar, só para o pessoal ter uma ideia disso aí. A CPMI, que a Márcia também vai cobrir, que é a CPMI das americanas, ela impactou no Brasil todo, porque muitos milhares de investidores estão também na Bolsa, em pequenas quantidades,
que muitas vezes estão arrolados no meio de fraude como essa que aconteceu. O que aconteceu no passado, só para ter uma ideia, né, mas a questão dos combustíveis, a Petrobras, por exemplo, foi uma época que o Brasil, inclusive, a Petrobras teve que indenizar milhares de investidores que entram no processo de investimento em bolsa de valores, acreditando que tudo está tranquilo, sendo transparente, né? No caso da Americana, agora dizem a direção que pode ser fraude e ex-executivos estarão comprometidos nisso, hein?